Aqui estamos, todos salvos, para a segunda parte da jornada da manhã do Seminário Internacional. Bom, mas o fato é que nós temos uma professora que realmente tem uma liderança muito grande e é nosso orgulho. Vocês vão ver que ela traz um estudo encomendado pelo tipo CNPq, não é isso? É uma agência de pesquisa, de fomento na Inglaterra, que escolhe grupos de grande prestígio para encomendar algumas pesquisas. E ela vai trazer para todos nós esse estudo que eles fizeram, que está disponível na internet, ela vai dizer depois, e que é genial. Vamos lá. Obrigada, Tânia. Depois dessa introdução maravilhosa, né, que ela me apresenta como a irmã dela, então eu não tenho palavras para agradecer o convite. Mas vou passar direto ao trabalho, porque vocês sabem que brasileiro a gente sempre se emociona. Então eu começo a agradecer e começo a chorar. Aí passo logo para frente, para a gente não se emocionar muito. Eu hoje vou falar e vou começar retomando uma palavra que o professor Luke utilizou aqui, quando ele falava em ressource. Mas a gente pensar nessa palavra é muito interessante, porque em português é um pouquinho diferente. Então, vou fazer a comparação. Se a gente separar os morfemas em inglês, em francês, tem o prefixo ré, e a palavra source, que significa fonte, então seria voltar à fonte. E hoje, em português, a gente tem uma coisa interessante, recurso, que é voltar ao curso. Então, não é a fonte do rio, mas é o curso do rio. E eu vou aproveitar essa ideia para a gente pensar na ideia de voltar ao curso do ensino da multiplicação. E voltar a pensar nas ideias da matemática. Por que a gente ensina matemática e por que a matemática é maravilhosa, é uma coisa maravilhosa. Os matemáticos não vão gostar dessa minha primeira tela, porque ela é uma apologia à matemática aplicada e não à matemática pura. E eu escolhi essa letra, vocês vão ver no final, porque a citação é de alguém muito antigo. Então eu quis transmitir a ideia, essa letra chama-se, em inglês antigo, esse tipo de letra. Mas é uma citação que, a mim, motiva demais pensar na matemática dessa forma. Então, vamos lá, para quem não dá para ler lá de trás. Esse grande livro do universo, que está continuamente aberto diante de nós, só pode ser compreendido se primeiro aprendermos a língua e a ler o alfabeto em que está escrito. Ele está escrito na linguagem da matemática. E essa é uma citação de Galileu. Agora, a gente pensar na matemática dessa forma é uma maneira muito diferente de pensar na matemática. O que é pensar na matemática como uma maneira de ler o mundo. Mas ler o mundo não significa ver o que já está pronto, significa criar os significados sobre o mundo, usando a matemática para pensar sobre o mundo. É uma responsabilidade enorme ensinar matemática quando a gente pensa na matemática dessa maneira. Porque é ensinar a criança a ler o mundo. Não a ler as palavras, mas a ler o mundo. Eu vou dar um exemplo, vai ser a única conta que eu vou pedir a vocês para fazerem, tá? Eu sei que professor de matemática gosta de passar a conta,
mas as minhas são bem facinhas. Então, vocês vão imaginar que nós temos dois cilindros, né? Eu não tinha vasinha, então tinha que ser cilindro. E um tem 80 decilitros de água e o outro tem 20 decilitros. E nós vamos colocar todo esse suco dentro dessa jarra. Eu falei água, não falei? Ilustração, é suco, viu? Suco de laranja. Maracujá é melhor, né? E especialmente porque em inglês maracujá chama passion fruit, né? Suco de fruto da paixão, que é coisa melhor, né? Então, quanto de suco que a gente vai ter nessa jarra? Ah, não é possível. Não fizeram a conta ainda. 100 decilitros. Então, agora eu vou fazer outra pergunta. Nessa jarra tem um suco e é uma mistura com 80% de concentrado de suco de fruto da paixão, né? E nessa aqui tem um suco com 20% de concentrado de fruto da paixão. O negócio está maravilhoso, paixão aqui, né? E a gente vai botar tudo dentro dessa jarra. Vocês estão vendo que as jarras são do mesmo tamanho. Qual vai ser a concentração do suco nessa jarra maior? Ninguém? Vamos fazer uma votação. 100%? Não, 100% não? Ué, mas vocês não falaram no outro que se eu juntasse 80 decilitros com 20 decilitros ia dar 100 decilitros? E aqui não dá 100%, por quê? Não é? Se a gente imaginasse separada a água do concentrado, a gente vê que não pode ser 100%. Esse exemplo é um exemplo que me provoca muito, porque ele é um exemplo de como a gente precisa usar a matemática para ler o mundo. O suco, nesse desenho, não está separado em água e concentrado, mas somos nós que temos que atribuir significado a essa ideia de 80% de concentrado e, através dessa atribuição de significado, saber como ler essas informações. O que eu gostaria, então, de falar hoje é pensar um pouquinho de uma maneira totalmente diferente de ensinar a multiplicação. E por isso eu gostei muito dessa ideia de recurso, de voltar ao curso do livro do Rio, mas também voltar à fonte e perguntar o que é que está na origem das ideias de adição e subtração e das ideias de multiplicação e divisão e ver se, acompanhando o curso da criança na compreensão dessas ideias, a gente pode ter novamente novas ideias sobre como ensinar a multiplicação. Literalmente, da pré-escola ao fim do curso básico. O esquema geral dessa palestra, vou falar muito rapidinho o que é importante para todos os conceitos matemáticos. Depois eu vou começar a falar nos modelos subjacentes à matemática no ensino elementar, esses modelos que nos auxiliam a ler o grande livro do universo. Falar um pouco sobre os sistemas de representação e sobre maneiras de ampliar o conceito de multiplicação da criança. Essa tela vocês vão todos saber de cor que vai aparecer aqui, né? Para aprender matemática, essas ideias vêm do Vergniaud. As crianças precisam de raciocinar de modo lógico, que são os invariantes dos conceitos. Elas precisam aprender a usar a lógica junto com os sistemas de representação da matemática.
e a gente não deve subestimar a importância dos sistemas de representação, e elas precisam usar esse conhecimento lógico e de representações para resolver problemas dos mais variados tipos, para entender o grande livro do universo. Vamos pensar só um pouquinho sobre a questão da representação. Se eu perguntasse a vocês quantas horas são, sem ter botado ali na tela, o que vocês iam fazer? Olhar no relógio, né? O relógio é um instrumento cultural que tem símbolos matemáticos. Pensem num mundo sem relógio. Que liberdade! Mas fora a liberdade, que bagunça, né? Você quer marcar um encontro, aí você fala assim, olha, amanhã, que é de relógio, a gente não precisa para saber o que é hoje, o que é amanhã. Amanhã eu te vejo, que hora? Né? Um pouco depois que eu levantar, mas que hora, como é que você vai saber que hora que eu levanto? Eu te telefono na hora que eu acordar, né? Eu falo, já acordei, daqui a pouquinho eu chego no tal lugar, não dá certo, né? Então o relógio é um instrumento cultural que nos ajuda a representar o tempo. E ao representar o tempo, a gente tem um modo diferente de entender o tempo. Porque num mundo sem relógio, a gente não pode falar, você chegou 10 minutos atrasado. 10 minutos não existe na nossa percepção do tempo. É muito difícil você separar 10 minutos no curso do seu dia, né? Então, o relógio, ele cria um sistema com o nosso, eu estou botando aqui o cérebro só porque está muito na moda, né? Mas ele cria um sistema com o nosso ser, né? E é o que Vygotsky chamava, então, ele chamava das maneiras extracorticais de pensar. Quer dizer, são os instrumentos culturais que não fazem parte do nosso corpo, mas são parte essencial do nosso pensamento. Eu quero que isso fique bastante destacado, porque se a gente focaliza muito a lógica, a gente esquece da representação. Se a gente focaliza muito a representação, a gente esquece da lógica. Mas as duas coisas são essenciais. Porque você não entende o significado de 5:30 se você não tiver a lógica das horas por trás da sua interpretação, né? Imagina como é complicado essa parte do sistema lógico. Um dia, a gente fala assim, um dia tem 24 horas. Um dia tem 24 horas, coisa nenhuma. A gente convencionou que a representação do dia vai ser organizada em 24 horas, né? Mas aí a gente tem que aceitar essa lógica como dada e dizer, o dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60. Olha que tipo, por que não fizeram tudo com 10, né? Eu achava muito mais fácil. O dia tem 10 horas, cada hora, vamos dizer, tem 100 minutos, só que faz a conta aí para ver quantos que precisava ter, né? Pode ser que o dia precisasse ter 30 horas, sei lá. Mas aí, se vocês façam a conta aí, transformem num sistema decimal e vamos decimalizar o relógio para ficar mais fácil, porque é muito complicado. Mas por que eu estou perdendo tempo falando nesse negócio? Não, não estou perdendo tempo. É porque a nossa concepção passa a ser organizada por esses números. E esses números vêm da cultura. A cultura é que vai nos ensinar como esses números são organizados. Então, o nosso pensamento sobre o mundo, ele vai ter a lógica que a gente consegue apreender e usar ao falar do tempo e os números que os instrumentos culturais nos dão. Essa tela eu fiz em homenagem a Rui, né? Tem alguns tempos, a Rui e a Ana, como é que ela chama? Ana Paula. Não veio, eu esqueci até o nome dela, né? Então, pois é, mesmo uma coisa tão simples como olhar no relógio, exige dois tipos de lógica. O dinheiro exige 2 tipos de lógica. E tudo
a gente faz na escola primária vai ser resumido em 2 tipos de lógica. Que bom, né, gente? O que pode ser mais simples do que ter 2 tipos de lógica, né? Então, estão 2 tipos de lógica que vão aparecer na escola primária. As relações aditivas e as relações multiplicativas. O único problema é que elas raramente aparecem sozinhas, elas sempre aparecem misturadas nas situações, né? Na lógica do tempo, você tem que somar os números, né? À medida que o tempo vai passando, você vai somando quantos minutos passaram, mas de repente os minutos vão virar horas. Então a gente vai ter que dividir por 60, né? Passaram 60 minutos, passou 1 hora, a gente divide. Então essas 2 lógicas estão sempre misturadas. Mas é importante a gente separar para pensar nelas, né? Então nós temos as relações aditivas. Rui e Ana têm juntos 15 livros, são 2 quantidades. Rui tem 3 livros a mais do que Ana. Eu não lembro por que mais, é porque você é mais rico, é? Ele gasta mais dinheiro com o livro. Então, a Ana gasta mais dinheiro com o livro. Então, isso é uma afirmação sobre uma relação. E a lógica vai ser sempre sobre as relações entre as quantidades. Depois a gente pode perguntar quantos livros cada um tem. E essa lógica vai ser representada por relações parte-todo. Quer dizer, o todo dos livros que o Rui tem é igual ao número dos livros que a Ana tem, mais 3, né? As relações multiplicativas, então, vão ser representadas de uma maneira diferente. Eu tentei dar um exemplo bem parecido para vocês verem que não é uma questão de palavras, é uma questão de quais são as relações entre as quantidades, né? Rui e Ana têm juntos 15 livros. Rui tem o dobro de livros que a Ana tem. Então, a relação agora, em vez de ser a mais, é o dobro. Quantos livros cada um tem? E se a gente for representar a relação entre a quantidade de livros que o Rui tem e a quantidade de livros que a Ana tem, a gente tem que fazer uma representação completamente diferente. Não é mais uma relação parte-todo, porque para cada livro que a Ana tem, o Rui tem 2. Então, uma relação de correspondência 1 a muitos. As nossas hipóteses sobre, e eu digo nossas, porque eu trabalho sempre com Peter Bryant, e a gente tem discutido isso há 20 anos, né? Então, as nossas hipóteses são que, ao entrar na escola, a maioria das crianças já sabe resolver problemas aditivos e multiplicativos em ação. Então, a maioria, nós estimamos que seja em torno de 2/3. Nos nossos estudos, esse número continua sempre reaparecendo, né? Aquele 1/3 que não sabe vai ter dificuldade em aprendizagem matemática. Nós temos trabalhos que mostram que as crianças que não entram na escola com uma compreensão dessas 2 ideias, elas têm dificuldades em aprender matemática. A escola precisa promover o uso desses esquemas nesse 1/3, mas ao mesmo tempo precisa promover o desenvolvimento desses esquemas de ação para transformá-los em pensamento matemático. Então, um esquema de ação é uma coisa que a criança traz para a escola, mas vai ser a escola que vai transformar esses esquemas de ação em pensamento matemático para ajudar a criança a ler o grande livro do universo. E para essas todas as coisas que eu falei até agora, nós temos bastante evidência de pesquisa, mas para essa última, nós não temos, para esse número 4. Porque esse número 4 exigiria uma mudança radical de como as coisas se fazem dentro da escola. Mas a nossa hipótese é que se a gente conseguisse fazer uma mudança radical no ensino da matemática na escola primária,
muitas dificuldades que os alunos têm posteriormente seriam evitadas. Então, essa é uma criança de 5 anos que ainda está na pré-escola, que não aprendeu ainda na escola a resolver problema de adição e subtração. Ela aprendeu a contar. E contar é essencial, é uma representação matemática essencial para que ela possa resolver os problemas em ação. Mas que esquema ela usou? Ela separou os coelhos, né? Porque esse era um problema de subtração. Se eu tivesse dito que a criança ganhou mais 3 coelhos, ela ia juntar mais 3 coelhos. Então, os esquemas da adição, básicos do raciocínio aditivo, são juntar e separar, e a correspondência 1 a 1, que depois eu vou dar alguns exemplos. E só para vocês terem uma ideia da percentagem de crianças que conseguem resolver esse problema na idade de 7 anos, que eu não tenho com crianças de 5, 6 anos nesse estudo, que é antes do ensino da multiplicação na escola, vocês estão vendo que quase 90% das crianças aos 7 anos, antes de aprender a multiplicação na escola, já sabem resolver problemas em ação. Parece até maldade, né? Fala, pô, dando problema de divisão para as crianças de 5 anos. Vocês estão vendo que não é uma maldade, não só 2/3 das crianças conseguem resolver esse tipo de problema na ação, como também eles gostam, não é? Estou vendo que eu estou passando muito tempo, então eu vou começar a pular slide. Então, a teoria, mais ou menos, que eu vou apresentar para vocês, é uma teoria que fala assim: nós temos 2 tipos de esquemas de ação, quando nós somos criancinhas, que se relacionam ao ensino da matemática. Os esquemas de juntar, separar e as correspondências 1 a 1, que vão formar a base da lógica do pensamento nas estruturas aditivas. E os esquemas de distribuir e colocar em correspondências 1 a muito vão formar a base das estruturas multiplicativas. Só para vocês verem que esses estudos sobre a habilidade das crianças de resolverem problemas de adição e multiplicação antes de aprenderem na escola são mais velhos do que eu, né? Aqui eu botei a idade, o aparecimento do livro do Piaget como 1952, mas na realidade ele aparece em francês antes de eu nascer, né? E ele já, então, mostrava que se você perguntar à criança, fizer um experimento, você pode mostrar que a criança entende alguns aspectos dessa correspondência 1 a muitos. Eu não vou mostrar todos os estudos, senão a gente não passava disso. Mas só para vocês verem que tem muitas fontes diferentes. Então, tem estudos do Jerry Becker, tem estudos do Carpenter, tem estudos da Cuba e tem uns estudos nossos também, que eu vou dar só mais um pouquinho de informações. Só para vocês terem uma ideia, porque quem tiver um priminho, um sobrinho, um vizinho de 5 anos, vai sair daqui coçando para experimentar, né? Então, está aqui, ó, em cada casinha, nessas aqui, vocês estão vendo que o nosso material é alta tecnologia, né? Cartolina recortada, e a gente diz, em cada casinha dessas moram 4 coelhos. Os coelhos vão se reunir no restaurante aqui para comer. Vão perdoar a parte, mas quando eu apresentei esse trabalho no Japão, eles pensaram que a gente ia comer os coelhos. Aí levou um tempão para explicar que não era isso não, os coelhinhos iam num restaurante de coelhinho. Né? E aí a gente falava, leve para o restaurante o número exato de bolinhas de comida que todos os coelhos, para que todos os coelhos recebam uma bolinha e não sobre nada, né? O que as crianças fazem é absolutamente lógico, elas botam 4 bolinhas na porta de cada casinha e levam para lá, ou então elas já fazem fileiras, 3 fileiras de 4 bolinhas. E o número de crianças, a percentagem de crianças de 5 anos e 6 anos, então essas são crianças de Londres, elas não tinham recebido em multiplicação e divisão. Vocês vão ver que em torno de 66% das crianças de 5 anos resolvem esses problemas
e 100% das crianças de 6 anos na amostra dela resolveram esses problemas. Quer dizer, o que eu estou tentando mostrar é que a criança, aos 5, 6 anos, ela já começa a desenvolver as duas lógicas, da multiplicação e da adição. Só para vocês, aqueles que não têm uma criancinha que pode fazer assim, mas que tem uma sala de aula, pode fazer com desenho, né? Então, o problema que a gente está com desenho é assim, tem as casinhas e a gente diz desenhe o número correto de bolinhas. Mas quando a gente passa da ação para o desenho, aí é mais complicado, porque é uma representação, não é? Quando você está distribuindo as bolinhas, você está distribuindo mesmo, é na ação. Quando você vai fazer o desenho, o problema fica mais difícil. E o que os nossos dados mostram é que, aí, olha, em torno de 50% das crianças de 6 anos é que vai acertar. Quer dizer, quando você tinha as bolinhas, elas faziam e não erravam. Mas quando você já não tem as pedrinhas, você vai fazer para o desenho, a nova forma de representar já aumenta o nível de dificuldade do problema. Esse é o problema mais difícil, né? Porque ele é um problema que, vamos dizer, na escola ele já seria pensado como um problema de proporção, não é? Porque não tem o valor unitário. Então, se a gente diz, nesse tubo aqui tem 8, como é que chama aqui? Drops, né? Não é rebuçado, né? É drops. É bala, aqui é bala. E aí a gente pergunta, quantas balas vão ter nessa fileira inteira? Aí eu deixei o que a criança tinha feito, para vocês perceberem que a criança mentalmente fez uma correspondência, que se aqui tem 8, nesse tem 4 e nesse tem 4, né? E aí ela já escreveu aqui 4, 4, 4, 4, 4 e botou a resposta correta. Quer dizer, isso seria já um problema que a gente concebe como problema de proporção, e nós temos 30% das crianças de 6 anos, gente, a gente nem ensinou multiplicação ainda, e elas já estão resolvendo problema de proporção, né? Então, tudo isso, para que eu estou mostrando tantos exemplos? É para mostrar que o ensino, que o raciocínio aditivo e o raciocínio multiplicativo aparecem na ação desde cedo e se desenvolvem paralelamente. Agora, o que é o nó dessa questão aqui? O nó dessa questão é que eles têm origens diferentes. O raciocínio aditivo vem das ações de juntar, separar e colocar em correspondência um a um. O raciocínio multiplicativo vem das ações de distribuir e colocar em correspondência um a muitos. Agora, isso dá uma dor de cabeça, porque na escola a gente diz para a criança que a multiplicação é uma adição repetida. Mas o raciocínio da criança não é esse. O raciocínio da criança é que são duas lógicas. E o pior é que na matemática também não é verdade. O conceito de multiplicação não é de adição repetida. A gente pode fazer a conta de multiplicar por adições repetidas, mas o conceito é ele mesmo diferente. E eu vou então fixar um pouquinho a questão do conceito e a gente vai se perguntar como é que a gente pode trabalhar o desenvolvimento desse conceito. O que é que caracteriza o raciocínio multiplicativo? Veja como é diferente do que caracteriza o raciocínio aditivo. O raciocínio aditivo ele é caracterizado pelas relações parte-todo. O raciocínio multiplicativo ele é caracterizado por duas variáveis numa relação fixa uma com a outra. Ou como diria o Vergniaud, dois campos de medida em que existe
para cada número em um campo de medida, existe outro correspondente no outro campo de medida, certo? Então, é um conceito totalmente diferente. Aí, se vocês pensarem naquele probleminha da Ana e do Rui, não é? Nas relações aditivas, a gente dizia, o Rui tem 3 livros a mais do que a Ana. São relações parte todo. Na relação multiplicativa, a gente dizia, o Rui tem o dobro de livros, quer dizer, para cada livro da Ana, o Rui tem 2, uma correspondência 1 a muitos, nesse caso 1 a 2. Então, a solução de um problema multiplicativo envolve encontrar essa relação entre as duas variáveis. E a gente pode ter diferentes tipos de problemas. A gente pode dizer, por exemplo, quantos livros o Rui tem, qual é a relação entre o número de livros do Rui e o número de livros da Ana, e pode perguntar quantos livros a Ana tem. A gente pode fazer o contrário. A gente pode dizer quantos livros a Ana tem, a relação entre os dois e perguntar quantos livros que o Rui tem. Então, são problemas bastante diferentes das relações parte todo, que a relação entre esses dois números vai ser sempre uma relação multiplicativa, né? E para desenvolver o raciocínio multiplicativo na escola, o que a gente precisa fazer é encontrar meios de ajudar a criança a passar da resolução de problemas em ação para a resolução mental. Então, criando mentalmente esses modelos matemáticos que ela consegue utilizar na ação. Como é que a gente pode fazer isso, né? Então, nós fizemos alguns experimentos que mostram o caminho para resolver como é que a gente pode fazer isso. O primeiro experimento, a gente comparou diversas formas de ensinar a criança a resolver o problema. As crianças tinham os mesmos problemas para resolver, mas a gente manipulava qual era o material que a gente dava para ela resolver o problema. Porque se o problema multiplicativo ele tem 2 variáveis, então você pode ter material diferente para as 2 variáveis. Por exemplo, naquele estudo do cachorrinho, né? Você pode ter coisa para representar as casas e coisa para representar os cães, né? Então, você tem 2 variáveis, 2 materiais diferentes. Ou você pode ter material para representar só as casas, que foi o exemplo que vocês viram, né? O menino tinha as casinhas desenhadas, mas não tinha nada para representar os cachorros. Ele tinha que fazer aquilo na cabeça e representar através da contagem. Ou pode ser o oposto. Você pode dar para ele um monte de bloquinhos, e ele tem só os bloquinhos, mas ele não tem como representar as casas, que na realidade é o problema que a gente deu para a criança com os balões. A gente fala, nós temos 18 balões, ele faz os pares de balões, e a criança, ele imagina que para cada par de balão corresponde uma criança, essa correspondência está na cabeça, né? Então, a gente trabalhou com 3 grupos. Um grupo tinha os 2 materiais, um grupo tinha só material para representar as casas, e o outro grupo tinha bloquinhos pequenos, que era para representar os cães. Isso aqui é uma visão geral dos resultados. Eu não fiz umas lâminas mostrando esses exemplos, mas eu acho que dá para imaginar, né? Aliás, o nosso estudo é altamente tecnológico, a gente trabalha com retângulos e círculos cortados de cartolina, porque de vez em quando os retângulos são casas, de vez em quando eles são sanduíches, né? E os círculos, de vez em quando, eles são pratinhos, de vez em quando eles são crianças, né? E um monte de bloquinhos para as crianças, então, representarem a outra variável. E vejam bem aqui, eu não vou dar muitas informações sobre esse gráfico, não, senão a gente passa aqui uns 20 minutos, mas esse gráfico aqui mostra a mediana, que é mais ou menos a mesma coisa que a média, não vou entrar nos detalhes da estatística, dos resultados e a dispersão dos resultados. Dispersão significando a variação entre as crianças. Eu fiz esse gráfico exatamente
porque a média do grupo que trabalhou com 2 variáveis e do grupo que trabalhou só com os bloquinhos é bem parecida. Vocês estão vendo que é bem parecida, né? Mas vejam como é diferente a dispersão. O que significa isso? Que quando a gente deu os 2 materiais, a maioria das crianças aprendeu bastante. Mas quando a gente deu só os bloquinhos pequenininhos, algumas crianças aprenderam bem, que é o que a mediana vai mostrar, mas há criança que não aprendeu nada. Tem um aqui com 0 depois do ensino, né? Então, a gente não pode olhar só o resultado médio da classe, a gente precisa olhar a variação. Quer dizer, essas crianças que estão aqui, provavelmente elas precisavam de mais coisa para ter chegado lá. Então, se a gente sabe que um ensino vai ser efetivo para um número maior de crianças, a gente vai adotar essa abordagem na sala de aula. E esse gráfico, então, ajuda a gente a perceber que uma coisa que funciona para a maioria das crianças, a criança que se saiu pior, ela resolveu 9 de 12 problemas, né? Enquanto que no outro, apesar da mediana ser a mesma, há uma variação muito grande, tem criança que não aprendeu nada depois. E quando a gente deu só vamos dizer, os retângulos para representar as casas, aí foi bem abaixo o rendimento das crianças, tanto a mediana quanto a dispersão mostram que esse não é o melhor modo de se ensinar. Então, se a gente quiser trabalhar a multiplicação na pré-escola, a lição que a gente tira desse estudo é que a gente dá para a criança material para representar as 2 variáveis. Vejam como é importante para o conceito de multiplicação que existe uma relação entre 2 variáveis, né? Porque já no material que você dá para a criança, isso faz diferença para o que ela vai aprender depois. Aí, esse aqui é um outro estudo em que nós queríamos saber, então, qual era a eficácia, porque ali nós comparamos 3 tipos de ensino. E aqui nós estamos comparando a um grupo que recebeu instrução com um grupo que não recebeu instrução. Então, é um grupo que estava fazendo outra coisa completamente diferente. Não irrelevante, mas completamente diferente, né? E o mais importante, na realidade, desse estudo é mostrar para vocês o que é que a gente pode fazer quando a criança não chega na escola com essa ideia do esquema de correspondência. Eu vou pular esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui é muito conhecido de vocês, mas só para dizer que esse esquema de correspondências a gente já observou várias vezes nos estudos da matemática na vida diária, em que as pessoas que trabalham com números na vida diária, elas usam o esquema de correspondência, principalmente se elas não tiverem frequentado a escola, né? E eu não vou apresentar em detalhes. Vou apresentar só mais uma pesquisa em detalhes e depois eu vou passar assim, vários exemplos de como a gente pode trabalhar esse conceito na escola. Mas essa aqui vale a pena apresentar em detalhe, porque é um estudo no qual nós comparamos o ensino da multiplicação por correspondência com o ensino da multiplicação por adição repetida, né? E os problemas que a gente dava para as crianças no grupo de adição repetida eram numericamente os mesmos que apareciam no outro grupo. Só que o contexto era um contexto de adição repetida e no outro grupo era um contexto de correspondências. Então, esse é um exemplo de adição repetida. O Tony tem 3 carrinhos, a Ana tem 3 bonecas. Quantos brinquedos eles têm ao todo? É um problema. 2 vezes 3, você tem que somar a parcela 3 2 vezes, mas não é um problema de correspondência. Estão percebendo? Não tem nada de relação multiplicativa nesse problema. É um problema realmente de adição de parcelas iguais. Enquanto que esse problema, que também é um problema 2 vezes 3,
é um problema de correspondência. A mãe da Raquel está fazendo 2 panelas de sopa de tomate, a sopa vai ficar muito aguada, porque ela está botando muito pouco tomate, mas ela vai colocar 3 tomates em cada panela de sopa. Quantos tomates ela vai usar ao todo nas 2 panelas? Como são crianças muito pequenininhas, os números têm que ser pequenos. E a figura que a gente mostra para a criança, vocês estão vendo que é uma figura que podia levar a criança a dizer 5. Se ela contar o que está em volta na frente dela, ela vai contar 5. Mas se ela pensar que são 3 para essa e 3 para essa, ela então vai dizer 6, porque ela vai representar esse problema como um problema de relação multiplicativa. E o que aconteceu foi que o grupo de adição repetida melhorou um pouco, que aprendeu a multiplicação como adição repetida, melhorou um pouco do pré-teste para o pós-teste, mas o grupo de correspondência melhorou significativamente mais do que o outro grupo em resolução de problemas. E isso, gente, foi depois de resolverem 8 problemas. Quer dizer, é um ensino curto e que já teve uma diferença que pode ser medida estatisticamente quando você compara o pré-teste dos 2 grupos e o pós-teste dos 2 grupos. Você imagina, ao longo de anos na escola, a gente ensinando que a multiplicação é uma adição repetida ou ensinando que a multiplicação é uma relação entre 2 variáveis. Depois de 2 anos na escola, a minha ideia é que essas crianças vão estar em níveis completamente diferentes de compreensão da matemática. Agora eu sei que eu já estou em cima do tempo, mas eu queria que vocês tivessem pelo menos um gostinho do que significa, então, ampliar o conceito de multiplicação. Se a criança vem para a escola com esses esquemas de ação e ela sabe resolver esses problemas, como é que a escola vai planejar a sua ação para transformar um esquema de ação em pensamento matemático? O Lynn Strathland, ele tinha uma ideia que, por sinal, deve funcionar, mas não existe um ensino sistemático. E aí, quem está procurando uma tese de mestrado, né, pode, então, inspirar-se nessa ideia do Lynn Strathland. Porque o que ele propõe era o seguinte: a relação é uma relação entre 2 variáveis, mas as crianças precisam olhar essa relação no papel para poder falar sobre ela, representar essa relação de uma maneira diferente. Então, ele começava o ensino assim, ele contava uma história. Lembram da história do João e o pé de feijão? Né? Então, o João vai correndo e o gigante vai correndo também, né? Aí a história dele é um pouquinho diferente, ainda tem um padeiro na história dele, não sei o que o padeiro faz na história dele não, mas tem um padeiro na história dele. E então, o padeiro está correndo e o gigante está correndo, e ele pergunta às crianças quantos passos o padeiro tem que dar para percorrer a mesma distância que o gigante. Vejam, correspondência a muitos, né? Para um passo de gigante, quantos passos do padeiro? Aí ele faz uma linha e fala para as crianças, então, representem aqui, desculpa, esqueci de traduzir aquilo, os passos do gigante e aqui os passos do padeiro. E as crianças vão representar o número que elas acham, né? Então, essa criança achava que tinha 4 passos, e aí ele vai, então, mandar as crianças fazerem toda essa representação. Depois dessa representação, ele manda as crianças fazerem a representação com números, entre os passos do padeiro e os passos do gigante. E aqui ele mostra como essa representação, então, pode ser aplicada depois para resolver outros problemas. Isso aqui é uma aplicação, aquele problema famosíssimo da sopa de cebola da Catherine Hart, que me dizem que não experimente a receita não, que a receita é muito ruim, mas que é a mesma coisa. Se você tem uma correspondência entre o número de pessoas
e a quantidade de água que você vai usar, você pode mostrar que para cada pessoa, por exemplo, se você vai passar de 8 para 4 pessoas, você vai dividir por 2. Então, se você vai passar de xícara para 2 xícaras para 1, você vai dividir por 2. E você pode começar a explorar a representação das relações escalares nos problemas de multiplicação, né? Então, a operação que você fizer numa quantidade, você tem que fazer na outra quantidade para que as relações sejam as mesmas. Aqui são exemplos de problemas que nós fizemos para usar a correspondência 1 a muitos no papel, para as crianças trabalharem a representação 1 a muitos no papel. Esse exemplo aqui é um exemplo muito interessante, porque mostra a importância da organização da ação. Essa criança aqui, na primeira tentativa, ela não conseguia fazer nada, aí ela resolveu abandonar o nosso desenho e fazer o próprio desenho dela. Então, com esse desenho dela, ela conseguiu fazer a correspondência 1 a muitos, mas é porque é um processo longo organizar a ação e depois representar essa organização no papel. A ação é dinâmica, o papel é estático, né? E as crianças, então, passam por um longo processo fazendo isso, e depois a gente começa, então, a introduzir a ideia de tabelas, né? Então, vejam, vocês estão reconhecendo os problemas, a gente pega os mesmos problemas e recria os problemas, mas agora fazendo exigências diferentes de representação. Então, aqui a gente pergunta quantas casas e quantos coelhos, e a criança pode escolher os números e preencher lá, mas aqui na tabela a gente já diz, vocês já estão imaginando, né? A gente vai fazer uma festa, né, tá? E cada criança vai ganhar 3 balões. Então, pede a criança para preencher o resto da tabela. E depois a gente começa a passar para gráficos, né? Então, reconhecendo sempre os mesmos problemas, né? E as crianças, quando elas voltam a resolver esses problemas, o raciocínio já está bem familiar, e agora elas vão, então, lidar apenas com a questão da representação, como passar para as representações matemáticas. Uma outra maneira de ampliar o significado da multiplicação é passar dos problemas de correspondência simples, 1 a muitos, para os problemas que Vergniaud chama de produto de medidas, porque essa passagem envolve usar a correspondência 1 a muitos 2 vezes. Eu vou logo para os exemplos em que isso aparece mais claro, não é? O produto de medidas não é uma situação em que a gente combina 2 variáveis para encontrar um resultado, não é? Multiplica uma variável pela outra. Então, a gente trabalha esse raciocínio com figuras, né? Se eu tenho tantas formas e tantas cores, quantas figuras diferentes eu posso ter? O que significa isso? Existe uma correspondência inicial para uma cor, tantas formas, e depois para 3 cores, esse número de formas vezes 3. E a gente vai retirando o apoio que a gente dá para a criança, e a criança vai criando cada vez mais, né? Esse aqui é bonzinho, né? Máscara de carnaval. Você tem 3 bocas e 3 tipos de nariz. Quantas máscaras diferentes você pode fazer? E depois a gente passa, quando a gente passa trabalhando com gráficos, a gente passa a fazer perguntas para a criança sobre a relação entre as variáveis. Então, vejam, esse vai ser o último exemplo que eu vou dar, porque senão já passei muito do tempo. 2 lojas vendem o mesmo produto. Qual delas vende mais caro e quanto custa uma unidade em cada loja? Vocês estão vendo que isso já está bem na frente, no ensino da multiplicação. Não, está quase vendo, né? A linha vermelha é uma loja, a linha amarela é outra loja. E o que a gente quer que as crianças comecem a perceber é que o gradiente das linhas aqui representa alguma coisa matematicamente. E as crianças começam a discutir
Se o gráfico está mais para cima, será que é mais caro ou será que é mais barato? Né? Mas são coisas com as quais elas já se ocuparam anteriormente. Em síntese, na nossa maneira de ver, a escola tem muitas possibilidades abertas para desenvolver o raciocínio multiplicativo. Mas se a escola quiser realmente levar esse programa a sério, ela precisa começar na pré-escola. A gente precisa começar na pré-escola a desenvolver o raciocínio multiplicativo das crianças ao mesmo tempo que desenvolve o raciocínio aditivo. A gente precisa cultivar essas duas formas de raciocínio e a gente precisaria de deixar de pensar que isso é a coisa mais difícil, deixar de pensar na multiplicação como uma adição repetida. A gente precisa começar a pensar na multiplicação como uma relação entre duas variáveis e explorar esse conceito com a criança desde o início. O que é espetacular é que as crianças chegam na escola com essas possibilidades. Elas chegam com esses esquemas de ação que a gente pode aproveitar. E o que é mais sensacional ainda, vocês lembram daquele gráfico, daquele desenhinho do relógio, né? Tem o cérebro e o relógio lá fora. Então a criança já traz com ela esquemas de ação sobre a adição de multiplicação e a escola vai dar a ela as representações que vão ajudar que ela forme um sistema de raciocínio novo. Ela vai usar o esquema de ação que ela já tem com representações que ela não tem e vai criar um sistema de raciocínio novo que vai ser diferente do que ele teria sido se a escola não tivesse agido. Mas para um projeto desse, é essencial a colaboração entre pesquisadores e professores e uma abordagem muito mais ampla. O que a gente está falando, na realidade, é uma diferença, uma mudança na cultura da escola. A escola deixar de pensar na criança como incapaz de resolver problemas de multiplicação desde cedo e começar a pensar em cultivar o que a criança tem desde a pré-escola. E, 10 minutos, quase 15 minutos a mais, desculpa.